Oi, vou esperar o pessoal entrar aqui, enquanto isso vou organizando um título aqui. A Armadina já entrou. Boa noite, oiê. Já chamei. Olá, Ah, boa tá, tô te noite. ouvindo. Oiê. Eu não tô achando o convite da irmã Edna aqui. E eu queria tentar. Ah, consegui. Eu não tô conseguindo achar. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela. Tá, mandei um convite pra ela aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, agora entrou. Oi, nossa, entrou super rápido. Que maravilha. Oiê. Olá, Tudo bem aí, Olá, pessoal? tudo bem? olá, Edna, prazer. Prazer, meu querido. Verdade, os dois que não tinham se falado ainda, né? Sim, Aqui ao vivo. Eu vou, pra gente não perder muito tempo, já que o estudo hoje é longo, começar então, antes de fazer uma introdução sobre o livro, vou fazer uma prece bem rápida para nós sermos abençoados aqui e depois já começo a introdução do livro para a gente iniciar o estudo, tá? Meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais esse dia aqui, por mais essa possibilidade de estudo. Te agradecemos, meu Deus, profundamente por esses espíritos afins que nos ajudam na caminhada. Para começar o nosso estudo de hoje, nós nos dedicamos, meu Deus, à oração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, principalmente de cometê-los. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Assim seja. Então, vamos a uma introdução. Como hoje é o primeiro aqui, né, o primeiro dia de todos, eu vou pedir primeiro para o irmão Cris fazer uma breve apresentação e depois para a irmã Edna. ok. Olá, obrigado primeiramente por me receber e pelo convite. É uma honra poder participar desse estudo com vocês. Agradeço demais de coração. Meu nome é Chris Kitts, sou natural de BH, moro em BH, estou em BH, bem pertinho de onde Chico viveu. E primeiramente também eu quero ter a oportunidade de parabenizar a Edna por todo esse trabalho que vocês vêm fazendo no Recife, que é incrível, eu fiquei Obrigada. encantado. É um legado que vocês têm realmente em suas mãos de transformar vidas e trazer um pouco de luz aonde não tem. Então, parabéns, Edna. É uma honra poder estar Obrigada. aqui contigo. Obrigada, Cris. Eu estou muito feliz, muito emocionada também. Irmã Edna, quer falar um pouquinho, apresentar um pouquinho o Principalmente, trabalho? nossa, eu também soube que o Cris faz um trabalho lindo, né? Eu queria saber, mas você me disse por alto, mas assim, nós vamos ter a oportunidade, né? Eu quero deixar aqui minhas emoções, minha alegria de estar aqui. Quando o trabalhador é convidado para fazer uma tarefa, ele tem que fazer o melhor possível, né, do que está no seu alcance. Então, Sim. nós estamos aqui muito emocionados, principalmente porque é um trabalho voltado para a nossa reforma íntima.
porque as obras de Chico Xavier, elas são excelentes, a continuidade da doutrina espírita. Então, mais um motivo para nós estarmos aqui felizes e agradecendo a Deus e pedindo a Deus muita força para nós tentarmos fazer um pouquinho, né, melhor para ajudar todos. Muita paz a todos. Ai, que maravilha. Dois queridos. Eu sou muito grato por tê-los aqui hoje. Sim. Então, obrigado. Vamos então, né? Começar. Pode ir. Eu ia complementar uma coisa que a Edna falou, que ouvimos de um amigo espiritual uma vez, que eu acho que cabe muito bem nesse nosso estudo, que justamente ele comenta que não importa quantos livros nós lemos, mas sim quantos livros colocamos em prática. Então, acho que essa é a oportunidade da gente deixá-los mais práticos aqui, né, e acessíveis, né, nesse conhecimento. Tudo bem, meu amor. Esse é o objetivo, né? É verdade. Depois de mais um estudo, né, mais um para colocar em prática. A cada estudo a responsabilidade aumenta. É um desafio, Eu vou então fazer aqui uma introduçãozinha rápida e a gente já entra no livro então. A gente vai começar aqui, né, o estudo do livro Nosso Lar. É um livro que foi muito vendido no Brasil e no mundo, tem milhões assim, de cópias vendidas, é o maior best-seller de toda, né, a obra psicografada do Chico. Foi um livro, né, portanto, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. É um livro que essencialmente mostra pra gente o que é a vida no mundo espiritual. Ele é o primeiro dessa coleção de 13 livros e ele essencialmente trata dessa parte mais prática do dia a dia de alguém que desencarnou, não estava preparado, não levava uma vida, né, voltada ali para o momento do desencarne, voltada para a espiritualidade, e aí quando desencarna descobre que existe um mundo espiritual, que a morte na verdade ela é uma ilusão e que nós todos somos infinitos e um dia precisaremos chegar a Deus. Essa é a caminhada que a gente vai trilhar por esse livro. Então, começando. Esse livro ele tem já de cara uma coisa muito interessante, que o prefácio dele não é chamado de prefácio. O prefácio dele é chamado de Novo Amigo, tem esse título. O prefácio foi escrito por Emmanuel, foi escrito em 1943, então é muito interessante a gente posicionar esse livro historicamente, né, para conseguir tirar mais conclusões da leitura e dos estudos da obra, porque há muitos conhecimentos bastante sofisticados aqui, e quando a gente olha quando a gente para pensar, poxa, um livro de 1943, com tudo isso, fica mais impressionante ainda. E aí a gente vai destacar algumas partes importantes aqui desse prefácio escrito por Emmanuel. Uma coisa muito importante que Emmanuel trata de cara é quando ele diz pra gente que em vão nós procuraremos por André Luiz nas listas convencionais da medicina ou do mundo. Isso é muito importante, porque como ele é descrito como um médico, né, ali no contexto do Rio de Janeiro, nós poderíamos nos debruçar a tentar descobrir quem é essa pessoa. Nós sabemos que aqui no Brasil, né, há um grande consenso, né, dentro da comunidade espírita que André Luiz seja Carlos Chagas. Uma informação que ficou muito comum, o Chico, por sua vez, não confirmou, né, o próprio André Luiz também não confirmou em nenhum livro, mas isso é muito aceito no Brasil. É um dado, né, aí que foi trazido principalmente pela tradição oral das pessoas, reiterando tudo isso. Mas o Emmanuel diz aqui pra gente de cara que não adianta procurar no livro porque não encontraremos. Então esse não é o nosso objetivo aqui, decifrar quem é André Luiz. Uma outra coisa interessante é sabermos que André Luiz era o nome de um dos irmãos do Chico, então não tem muito significado para relacionar com quem seria esse médico. Quando André Luiz, né, se aproximou do Chico, eles decidiram que ele usaria ali o nome de um dos irmãos do Chico para ficar mais fácil. E aí o Emmanuel diz pra gente assim: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a nossa própria consciência. Isso é outra coisa muito importante, porque ao redor desse livro, ao longo desse livro, nós vamos perceber o quão importante é a força da nossa mente. Tudo aquilo que nós estamos sempre reiteradamente mentalizando ali, que acaba sendo o que a gente vive.
E ele termina esse prefácio dizendo: precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, é um livro que, para além, né, de tudo que ele traz de bom pra gente, ele não é um livro muito focado em uma doutrina ou que vai fazer ali, né, uma propaganda do espiritismo, não. Ele é um livro que uma pessoa de qualquer religião poderia ler, se interessar e tirar muitos conhecimentos. Também o nosso objetivo aqui não é esse, né, fazer uma militância por qualquer religião que seja. Não é esse o objetivo do livro. Vamos continuar aqui, já vamos passar para o... Lembrando que espiritualidade não é nada mais, nada menos do que desenvolvermos nossas habilidades espirituais. É isso mesmo. E aí a gente tem algumas coisas que o próprio André Luiz deixa pra gente. O André Luiz, antes do capítulo 1, ele deixa uma mensagem dizendo que a vida não cessa, e uma parte muito interessante, que eu acho que é interessante de nós transcrevermos aqui, é quando ele diz o seguinte: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E ele diz, né, usando essa metáfora, ele fala um pouquinho ali da metáfora do vaso, para dizer pra gente, né, que realmente a morte não existe e que nós somos moldados ao redor da nossa vida, inclusive pelas nossas dificuldades, para se realmente um dia chegar a Deus. Se nós não chegamos, essas deficiências estão muito mais em nós do que no nosso Pai, que é sempre justo e misericordioso. Aí a gente entra aqui no capítulo 1. Que se chama Nas Zonas Inferiores. Então, no capítulo 1 desse livro, a gente tem André Luiz nesse contexto do umbral e o que acontece ali com ele, e ele descrevendo essas sensações pra gente. Então, ele fala, né, que ele tinha a impressão de perda de noção de tempo e de espaço. Ele não conseguia medir o tempo, porque ele sempre relata ali uma escuridão muito profunda e uma escuridão que não passa. Ele fala que ele sentia um medo terrível. Ele fala que ele ouvia clamores muito piores do que o dele. Ele fala que ele ouvia, quando ele clamava por ajuda ou quando ele reclamava, gargalhadas sinistras, que ele via formas diabólicas e que nesse plano inferior, que nesse umbral, ele vivia fugindo. Ele nunca parava de fugir. E ele diz o seguinte: urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Uma outra afirmação muito importante: mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Então, o que a gente percebe? Ele começa ali no umbral, sem muita crença em nada, ele ainda está muito assustado, e a gente percebe que, a partir do momento que ele começa a se arrepender, a ter um peso maior na consciência, a tentar refletir um pouco mais sobre a existência de Deus, de um Pai, né, misericordioso, da existência de algo além, quando ele começa a deixar um pouco de lado o materialismo, a mente dele ela começa a se abrir para essas possibilidades de retorno, de cura, de possibilidades de alguma esperança. E aí ele termina esse aviso aqui do primeiro capítulo dizendo: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, suai agora para não chorardes depois. Esse também é um caráter muito importante desse livro, porque Nosso Lar é um livro que tem um contato muito direto com o leitor, no sentido de aviso, de passar uma mensagem, de trazer ali, né, se situa um pouco, né, tenta se melhorar um pouco, faz sua parte enquanto você ainda pode. Vamos passar aqui para o capítulo 2. Aí no capítulo 2 nós temos aqui, né, colocando aí essa fase de arrependimento, né, de André Luiz, esse processo dele de reconhecimento da paternidade divina. Ele fala assim: a circunstância mais dolorosa, no entanto, era o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. E aí ele começa, né, a recordar, né, essa existência de Deus, e ele começa a clamar pela ajuda de alguma coisa superior. Ele chega a dizer que quando ele estava na Terra, ele não era um homem dado a doutrinas religiosas, e não era dado a qualquer forma de espiritualidade, porque ele acreditava que tudo isso era muito misticismo. E ele chega a dizer no livro que ele queria, né, acreditar e poder ter a possibilidade de alguma forma de possibilidade mística para que ele, né, resolvesse aquela angústia ali na qual ele estava inserido. E aí ele fala assim: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência.
E aí a gente percebe uma coisa que é muito interessante. Lembrando lá do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 5, a gente tem o entendimento de que todo homem tem em si a intuição de que Deus existe. De que todos nós, no fundo, sabemos disso. E a gente vê que André Luiz, depois de muito sofreu ali naquele umbral, ele começa a admitir que Deus existe. E é então, né, que ele é resgatado, né, por amigos espirituais. Aparecem 3 senhores que ele vê em roupas brancas, sendo um deles Clarencio, que é o nome desse capítulo, e foram ali para resgatar ele. O que a gente percebe? Que quando ele ora, quando ele pede a Deus, e isso é um ensinamento muito forte para a gente, quando a gente pede realmente para Deus ajuda nós recebemos. E aí, ele já entra aqui um pouquinho mais, que essa parte dá pra gente passar um pouquinho mais rapidamente, em outros 2 capítulos, que um se refere a uma oração coletiva. Ele fala aí desse momento, né, quando vai chegando ali o crepúsculo, que eles se reúnem em nosso lar. Ele fala que em nosso lar, todos os núcleos têm uma ligação com uma coordenadoria geral. Então ele começa a explicar um pouco mais como que é a dinâmica da colônia. Eles fazem uma oração ali, e nesse momento, uma coisa muito interessante para a gente saber, relacionando mais uma vez o momento histórico do livro, que é 1943, que é a descrição de um aparelho de TV que não havia na época, né, e o livro já traz, como o livro faz muitas vezes com equipamentos tecnológicos. Isso é muito legal para a gente ver a grandeza desse livro. E aí, passando aí já para a última parte que eu quero falar, o capítulo 4 se chama O Médico Espiritual. E aí aqui a gente tem 2 coisas que eu acho bem importantes de serem ressaltadas. O André Luiz, quando ele estava no umbral, ele ouvia muito desses seres diabólicos ali, tenebrosos que ele via, a alcunha de suicida. E ele não entendia. Ele ficava revoltado, porque chamavam ele de suicida, riam dele, chamando ele de suicida. E ele pensava, mas como? Se eu lutei tanto pela minha vida, eu tive um câncer no intestino e eu não queria morrer. Fiquei 40 dias ali no hospital. E aí, quando ele está já em nosso lar, e ele recebe o auxílio de um médico chamado Henrique, esse médico fala para ele, você chegou aqui pelas vias do suicídio. O primeiro impulso dele é ficar revoltado, mas ele, né, tá ali perto de Clarencio, ele vê que Clarencio está muito calmo, e ele pede uma explicação, e eles explicam para ele, né, que ele, na verdade, é um suicida indireto, que muitas pessoas na face da Terra são suicidas indiretos, porque não tomaram conta, como deveriam, da própria saúde, e a gente sabe que ele era um médico, então ele sabia muito bem das consequências de uma vida desregrada. E ele, né, entende ali que sim, ele é um suicida indireto. E para terminar isso aqui, essa parte aqui, uma afirmação muito legal que o livro traz é a seguinte: a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ele fala isso para André Luiz porque André Luiz ele foi contaminado pelo vírus da sífilis. E nisso, né, todo o interno dele foi ali, né, acabado, modificado ao longo dos anos. Só que essa afirmação é muito interessante, porque a nossa atitude mental, ela tem um poder de cura muito significativo. Então, o que ele está dizendo aqui? Apesar da sífilis, se ele tivesse voltado para a fraternidade, para a bondade, para o amor à família, para o amor aos filhos, ele teria tido uma consequência dessa doença muito diferente. Então o livro começa assim, nesses primeiros 4 capítulos, com esse tanto de informação, né, científica e moral pra gente. Eu vou passar a bola agora pro irmão Cris. Pois é, esse livro é uma dádiva realmente de ensinamentos e ele tem um foco mental, de controle mental muito importante, que a gente consegue enxergar bem nas entrelinhas, assim, por isso que o intuito é justamente a gente destacá-los aqui. Então aí o capítulo 5 segue, que chama Recebendo Assistência, né? Lísia se apresenta a André Luiz dizendo que o seu supervisor adjunto, Henrique de Luna, o designou para servir André enquanto ele precisava de tratamento. André, como um recém-chegado, né, tem ainda uma concepção terrestre das coisas, né? Ele tenta fazer analogias com os padrões da Terra. Então André perguntou a Lísia se ele é uma espécie de enfermeiro. E aí começa outra lição, que Lísias fala que existem vários ensinamentos. Na verdade, o Lísias nos dá vários ensinamentos nesse capítulo, como falei, e Lísias começa a nos ensinar aqui que os espíritos são seres multidisciplinares. Nós temos essa capacidade, né, nata no nosso espírito, que é uma habilidade espiritual. Né? Lísias disse que ele é atendente, visitante dos serviços de saúde, explicando que ele é mais do que um enfermeiro,
pois ele não só auxilia na enfermagem, mas também alerta os médicos sempre que precisam de ajuda e atende às necessidades dos pacientes recém-chegados. A resposta de Lísias começa a quebrar um pouco aquela concepção, né, aquela concepção terrestre que André tem sobre todas as coisas. E Lísias explica que, assim como ele, há muitos trabalhadores que atuam com a mesma capacidade no nosso lar. E há mais de 1000 espíritos enfermos só naquele setor, que é um dos menores prédios do complexo hospitalar. Então, uma coisa era muito mais gigantesca. Lísias começa a examinar André nesse momento e comenta que tem um grupo de 80 pacientes sob os seus cuidados diários. E 57 desses pacientes estão nas mesmas condições que André chegou lá. E diz a ele que nosso lar não é um lugar de espíritos vitoriosos, que o motivo da felicidade ao qual eles trabalham é justamente porque eles trabalham, né? Que ele fala justamente que o motivo da felicidade deles é porque tem um trabalho a fazer, que o trabalho justamente é o pão abençoado do servir. Né? E Lísias se lembra de um antigo ensinamento nesse momento. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É incontável o número dos que foram chamados, mas onde estão os que atenderam? Essa é a grande pergunta mesmo. Aonde estão os que atenderam? A massa humana prefere aceitar diferentes convites, e a maioria com resultados trágicos, como o André Luiz. O André Luiz, no nosso vocabulário popular, é um famoso inimigo do fim. Né? Ele não queria parar, ele só queria, né, a boemia. Milhares de humanos são retirados diariamente dos corpos físicos em um doloroso estado de confusão mental. Lísias nos dá um exemplo de como começar a quebrar essa confusão mental. Temos que trabalhar duro, ou seja, sempre o trabalho. Temos que trabalhar duro em trabalhos difíceis. Lembrando que a etimologia da palavra difícil vem de edificar. Então, é difícil construir um prédio, um edifício. Então, a gente só pegando a energia das palavras, às vezes, e pesquisando a etimologia dela, isso nos traz tanta edificação como a própria palavra edifício, que é edificar. Mas isso, aí ele fala, ainda complementa que ainda não é o suficiente, né? Que o trabalho duro não é totalmente suficiente. Em nossa evolução espiritual, se temos dívidas no planeta, devemos voltar para corrigi-las, quebrando as correntes do ódio com o amor. O amor transforma realmente as coisas. Lísias aplica passes magnéticos cuidadosamente em André. E passes magnéticos nada mais são transmissões de energias espirituais e psíquicas via eletromagnetismo. Entretanto, não há contato físico real, né, durante a aplicação. Ou seja, não é só a energia. Você tem que controlar sempre a sua mente. A mente sempre está em foco, né? O estado psíquico de quem aplica é muito importante. E Lísias aqui nos dá uma nova visão científica da autocura, como o João falou, aplicando a André. Ele começa a explicar a André, e aí ele diz assim: entretanto, a causa de suas doenças permanecerá com você até que tenha eliminado todas as sementes ruins que comprometeram sua saúde divina, que estão acumuladas em seu corpo sutil, nosso perispírito, né? O perispírito, para exemplificar também para quem está nos assistindo, é uma camada semimaterial do espírito que é usada para se conectar com as percepções criadas pelo nosso cérebro e mente. E um dado interessante, perdão, o primeiro uso do termo perispírito encontra-se justamente num comentário de Kardec, né, a resposta dada pelos Espíritos 93, na questão do Livro dos Espíritos, para quem quiser pesquisar. E Lísias, no entanto, termina, né, nesse dia o tratamento, e no próximo capítulo, ele continua esses ensinamentos dessa nova visão científica da autocura, que é nada mais do que o seu padrão vibracional mental. Né? E aí, vocês querem falar alguma coisa sobre esse capítulo? Fica à vontade. Não, tá ótimo. Então, aí no capítulo 6,
né, que na verdade é um precioso aviso, e realmente é um precioso aviso. Então, logo no dia seguinte, após a oração, né, do entardecer, como o João falou, Clarencio e Lísias vão ver André, e Clarencio chega lá e pergunta para André como ele vai. Eu até poderia sugerir que, se o Clarencio tivesse tido uma encarnação, ele poderia ser mineiro, por usar tanto diminutivo, e porque ele pergunta a André, e aí, tá melhorzinho? E André respondeu dizendo que não pode negar que está se sentindo um pouco melhor, mas o sofrimento intensamente é muito forte ainda. E André, nesse ponto, começa uma enxurrada de reclamações. Ele não para de reclamar. E aí o Clarencio e Lísia só fica assistindo. E aqui Clarencio nos dá um dos maiores ensinamentos que podemos ter sobre autocura. Uma nova visão científica mesmo da autocura. Né? Clarencio fala para ele: querido amigo, você quer mesmo a cura espiritual? Então aprenda a não falar muito sobre você mesmo, ou comentar sobre a sua própria dor. A lamentação é um sintoma de uma doença mental grave, que consome muito tempo por ser de difícil tratamento. Você deve criar novas linhas de pensamento e controlar sua língua. Só nos tornaremos equilibrados se abrirmos nosso coração ao sol do que é divino. Enxergar sofrimento onde realmente existe uma autoluta edificante mostra sinais de uma cegueira espiritual total. Para nós, a dor significa a possibilidade de enrijecer nossa alma. A autoluta é um caminho para a realização divina. Esse é um dos maiores ensinamentos que a gente pode tirar realmente só nesse trecho, só nesse capítulo. E aí, logo após, André diz que ele está pronto para começar a entender a vontade divina. Depois de uma lição dessa, ele para de chorar, para de se lamentar. E aí, o capítulo 7, vem as explicações de Lísias, né? Que André agora, ele está encantado com tudo, porque ele começa a andar, então ele começa a dar aquelas voltinhas ali aonde ele está, e ele se encanta com tudo que ele vê, né? Que ele está desfrutando. E aí ele, né, se depara com aqueles vastos horizontes, aquelas janelas imensas, aquelas janelas incríveis, né? E aí vê os vastos horizontes, enquanto, né, debruça sobre aquela janela grande, a natureza abundante, cores. Ele faz uma citação bem interessante: cores mais harmônicas e substâncias mais delicadas. Essa parte é interessante numa visão científica, que uma vez, se eu não me engano, foi o Geraldinho que comentou, que Chico uma vez falou que a tabela periódica das cidades espirituais, principalmente do nosso lar, tinha mais de 400 elementos. Imagina o tanto de combinação atômica que a gente pode ter, tanto de harmonia, né, e substâncias delicadas que a gente pode ter acesso. E aí ele, deparando com vegetações, árvores grandes, jardins encantados, ele fica realmente deslumbrado, e depois de descrever o quanto é lindo o nosso lar, né, André questiona o porquê tinha ficado no hospital por tantas semanas. Mais uma reclamação. Né, mais uma... ele aumenta o padrão e depois ele começa a cair de novo. Né, ele vai oscilando como onda mesmo. E aí ele questiona por que tinha ficado no hospital por tantas semanas sem receber uma visita, né, naquele momento, mesmo por ter tido seus pais, né, feito a viagem antes dele. E aí André pergunta a Lísia se seria possível encontrar, né, aqueles que a gente né, viveu aqui na Terra, porque ninguém ainda tinha visitá-lo ainda. Aí Lísias, mais uma vez, dá uma outra lição, né, dizendo que sua mãe tem ajudado você dia e noite, desde a sua crise de saúde que começou na Terra, antes da sua chegada aqui. Talvez você não tenha percebido que sua estadia nas esferas inferiores durou mais de 8 anos. Todo esse tempo, ela nunca perdeu as esperanças. Ela costumava vir ao nosso lar para interceder por você. Ela tem implorado amáveis serviços de Clarencio, que passou a visitá-lo com frequência, até o momento em que você começou a rezar. Que é justamente o que o João falou. Naquele dia em que você orou,
com toda a sua alma, quando você percebeu que todo o universo pertence ao Pai Sublime, até as suas lágrimas escorreram de deferentes. Um espelho sujo não pode refletir a luz. Em resposta aos apelos de sua mãe carinhosa, Clarence não teve dificuldade em encontrar você, mas você quem teve dificuldade para encontrá-lo. Sua mãe soube que seu filho havia sido resgatado dos véus escuros com a ajuda da oração. Ela ficou muito grata por isso. Porém, ela não mora em nosso lar. Aí Lises explica que ela mora nas esferas superiores, onde trabalha não só para ele, mas ela virá vê-lo antes de que você imagina. Quando alguém realmente deseja algo, já está a caminho para obtê-lo. Lisa nos deu mais outro grande ensinamento com o controle da nossa mente. E como é tão importante a gente controlá-la, realmente nos traz uma nova visão científica da autocura. Porque Lisa explica, assim que você pensou verdadeiramente na necessidade de receber a ajuda divina, você expandiu o alcance de suas vibrações mentais e obteve visão e ajuda. Ele teve tanto a visão, né, porque ele conseguiu ver o Clarence, ele entrou na frequência dele, né, porque ele até então, igual ele falou, você que não via ele, mas ele estava lá. Mesmo ele estando na frente dele, ele não ia ver ele nunca. Impressionante como a nossa mente, né, como a nossa mente é um grande emissor e um grande captador de sinais também. Lembrando que esse trecho, igual eu falei, é bem nítido essa analogia. E Lísias continua nos explicando um pouco desse autocontrole mental, né, e diz, você deve esquecer que qualquer realização que realmente vale a pena requer três pré-requisitos fundamentais. Então, quando você quer alguma coisa, você precisa dessa tríade comportamental. Primeiro, deseje. Segundo, saiba como desejar. Terceiro, mereça. Ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e mérito justificável. Esse é um ensinamento assim, que a gente pode levar, e é um ensinamento de autocura, justamente de controle mental. Quer falar alguma coisa? Eu falei tanta coisa. Só, o trabalho traz o mérito, né? Então o caminho fica aí. Boa. E aí a gente passa para o capítulo 8, que é a organização de serviços. Depois de algumas semanas de tratamento intensivo, André sai pela primeira vez, né, com Lísias, e começa a se deslumbrar com os espetáculos arquitetônicos das ruas, né, sente o ar puro, a atmosfera profunda, a tranquilidade espiritual, tudo que a gente não sente quando a gente sai da nossa casa. De vez em quando, logicamente, não quero generalizar, mas andando por ali, Lísias mostra como funciona o nosso lar e lembra André que durante as orações coletivas ao entardecer, o governador espiritual aparece sempre rodeado pelos seus 72 assistentes. São os nossos ministros do nosso lar. O objetivo da colônia é o trabalho e produção com seis ministérios, cada um sob a direção de 12 ministros, ou seja, é muita gente. Existem os ministérios da regeneração, assistência, comunicação, elucidação, elevação e união divina. Os 4 primeiros, a regeneração, assistência, comunicação e elucidação, conectam-nos às esferas terrestres, né? E os 2 restantes, elevação e união divina, nos ligam aos planos superiores, caracterizando assim nossa cidade espiritual como uma zona de transição. Justamente não é um lugar de espíritos vitoriosos, como ele mesmo diz. O Ministério da Regeneração realiza os serviços mais ordinários, os serviços mais sublimes pertencem justamente ao Ministério da União Divina, né? O nosso chefe Clarencio, por sinal, é um dos ministros da assistência. Lísias também explicou que o véu da ilusão é muito denso no plano físico. Realmente. As pessoas comuns não sabem que todas as manifestações de ordem no mundo vêm dos planos superiores, né? Onde tem uma organização que funciona, né? Nenhuma organização útil jamais apareceu na Terra sem que seus primeiros raios
tenham se originado e decidido as esferas superiores. Agora sabemos, né, mais uma vez, de onde vêm as nossas tecnologias, né, os nossos avanços científicos. André perguntou a história do nosso lar para Lísias, e Lísias disse que os planos, ele fala que os planos próximos da esfera terrestre possuem a sua própria natureza específica. Nosso lar foi fundado por um grupo de portugueses que desencarnou no Brasil durante o século XVI, segundo os nossos anais do Ministério da Elucidação, embora tiveram que tomar uma série de medidas para chegar a um equilíbrio administrativo ao longo de um tempo para se ser o que era hoje, né? Os fundadores do nosso lar começaram seus esforços onde fica a governadoria. Essa praça é um ponto de convergência dos 6 ministérios de que falamos. Todos eles começam, né, é legal essa estrutura, né? Todos eles começam na governadoria e se estendem em uma forma triangular, né? Essa tríade é tão importante e ela é tão, quando você vai entender, até sugiro as pessoas a começarem a esse estudo conosco, procurar um pouco, entender um pouco de física quântica, que vai entender tanto o quanto a tríade é importante em tudo. Então, só da gente ver isso, a gente consegue entender muita coisa. E aí, nada mais, ele fala que o nosso governador mora lá, nesse local, e conta com uma equipe de mais 3.000 funcionários que auxilia em suas funções administrativas. No entanto, ele é o trabalhador mais fiel e incansável de todos. Os ministros viajam sempre às esferas superiores para renovar as energias, adquirir novos conhecimentos. Nós também temos nossas habituais atividades paralelas, né? Mas o governador não dispõe do mesmo tempo livre. Enquanto ele insiste que devemos descansar, que devemos tirar férias periódicas, ele mesmo quase nunca descansa, se sacrificando até as últimas horas de sono, mas tudo com um propósito maior. Lísias confessa que ele está lá há mais de 40 anos, né, e tirando as reuniões coletivas de serviços, né, raramente ele viu o governador em eventos públicos. Seu pensamento, entretanto, isso é um outro ponto. O pensamento dele. Só o pensamento, entretanto, atinge todos os círculos de serviço. E sua amável assistência envolve tudo e todos, né? E aí ele fala que comemorar os 400 anos de administração dele, mas isso é um ponto tão importante que só ele consegue administrar algo tão grande como o nosso lar através simplesmente do pensamento. E como que a gente pode viver ignorando os nossos pensamentos? Perfeito, meu filho. Tcharam. Então, eu achei maravilhoso, viu? Eu nem tenho nada para dizer, mãe. A Edna pode seguir com total liberdade. Gente, olha, dando maravilhoso. essa questão do pensamento, que é fundamental. O nosso estudo do nosso lar, né, que é esse livro maravilhoso, nós temos que buscar cada vez mais para trazer para os dias atuais, para nos autoanalisar, fazer uma avaliação de todos os capítulos. Se alguém já leu, deve ler novamente, reler, pesquisar, analisar e avaliar, porque são preciosidades. Então, por exemplo, nesse capítulo 9, nós vamos ver o problema da alimentação. Então, o André Luiz, como sempre foi pesquisador, né, ele questiona muito, eu achei muito importante isso. E ele fala para o Lísias como é o abastecimento, como são os recursos naquela colônia. Porque ele não estava vendo ainda um Ministério da Economia, porque tem o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, etc., né? O Ministério da Comunicação. E ele não viu. E aí disse, olha, vamos dar uma volta. Eles estavam conversando muito. Eu acho que a orientação já superior para o Lísias orientar, né, ele, já que ele ia fazer um trabalho belíssimo como esse. Então, ele foi avaliar esse abastecimento. E Lísias contou o seguinte, gente, que um século atrás, tá certo? Aquela comunidade ali, aquela colônia, havia muitos atritos com relação à necessidade do alimento pesado, o alimento, a mesa farta, todos queriam alimentos que tivessem fartura, mesa alta, com bebidas tóxicas, etc. E aí o atual governador naquela época, ele fez com que
todos ali se conscientizassem para fazer um novo tipo de alimentação, uma alimentação mais sutil, uma alimentação mais leve, uma alimentação que voltada para a parte da própria oxigenação de cada um, da respiração. E ele contratou, não é, assim, a linguagem nossa, mas ele entrou em sintonia, em contato com alguns espíritos superiores, 200 espíritos que veio até ao nosso lar, para ajudar nessa orientação, no processo de conscientização. Mas a maioria dos ministérios fizeram protesto, gente. Observa que os protestos existem também no mundo espiritual, né, gente? E foram protestados, assim, protestaram muito, o governador com muita paciência, com muita mansuetude, com muita generosidade. Ao longo de 30 anos, ele foi fazendo um trabalho de conscientização, até um ponto que chegou, alguns revoltados começaram a entrar em contato com a colônia, as esferas umbralinas. E eles quiseram penetrar, porque trocas de alimentos, eles não estavam satisfeitos. E foi quando o próprio governador resolveu impedir essas passagens com portões eletrônicos severos. E durante 6 meses, gente, o pessoal fez uma tomada de consciência e, assim, aceitou essa alimentação suave, tênua, como diz aqui, espiritualizada. E eles surtiram efeito. Sentiram um rejuvenescimento interior, uma nova vida interior, uma nova vida pairou em todos os ministérios, porque nós sabemos que o de regeneração são espíritos mais sofredores, quem leu sabe. E o Ministério do Auxílio justamente é para ajudar, né, aqueles que estão, justamente o nosso querido André Luiz, ele começou já no Ministério do Auxílio, no hospital, mas observe que o ímpeto dele sempre de querer ajudar, porque ele queria. Qual é o alimento mais importante para nós? O que significa essa alimentação? A alimentação nada mais é do que uma energia fundamental que nós precisamos ingerir, seja com os alimentos físicos, seja com os alimentos espirituais. Os alimentos físicos, a alimentação material que nós comemos diariamente, que cozinha, que nós ingerimos, mas os alimentos espirituais, nós sabemos que esses são fundamentais. Por exemplo, quando nós estamos com a mente conturbada, quando nós estamos desequilibrados, porque isso é normal, por isso que nós devemos estudar esse livro, porque nos traz um leque de experiências que devemos ter cuidado com relação à nossa psique, à nossa mente, como é que nós devemos, a nossa frequência vibracional. E aí ele fala na questão do banho, quando nós tomamos banho, nós relaxamos, observe que aí há um equilíbrio psíquico, principalmente quando você relaxa, eleva, até mesmo sem elevar o pensamento ao alto, o banho rejuvenesce, renova. Quando você toma uma chuva, observe que a chuva na atmosfera onde nós convivemos, no ambiente que nós frequentamos, nos lugares que nós estamos sempre nos envolvendo, às vezes a atmosfera é pesada pelo próprio envolvimento psicológico de cada um, pela vibração de cada companheiro, o ambiente que eu chego no trabalho, o ambiente que eu chego, que eu vou no lazer, por conta de uma série de alimentos que eu faço ingerir, como também de conversações, que ali eu alimento, conversações de baixo calão, linguagens mal elaboradas, músicas de baixo calão, e uma série de fatores de trabalhos que ali, às vezes, eu estou com rinchas. E ele fala que as chuvas são excelentes também, que uma série de fatores, a música, por exemplo, me lembrei agora do Cris, a música como fator primordial para uma música agradável, uma música que eleva a alma, e você fica e paira, e você recebe o alimento fundamental. E é muito importante trazer esse capítulo, leiam, porque vai fazer com que você preste atenção. Tudo que você vai pensar, tudo que você vai sentir, tudo que você vai ingerir de alimento, seja físico, seja espiritual, o que você fizer, você entrar em sintonia com o alto, a oração é um mecanismo fundamental, as forças psíquicas, um mecanismo fundamental para nós mantermos o equilíbrio e não nos deixar levar por forças negativas, porque Geraldinho já nos falava, através de uma live que ele fez, que certa feita o Chico Xavier nos falou que o próprio umbral começa aqui, não é?
começa aqui na nossa Terra, aqui é a base do umbral, não é? Porque na crosta terrestre já é o segmento das zonas umbralinas. Então, esse processo dos problemas de alimentação é fundamental para mantermos o padrão orgânico e psíquico, espiritual, fundamental. E aí vem com o Bosque das Águas, que é o capítulo 10. O capítulo 10, na realidade, fala da água, da importância da água. Ele vai passeando novamente com Lísias e recebe uma surpresa imensa quando ele vê aquele transporte aéreo belíssimo. Todo mundo já sabe o aerobus, né? Que é um ônibus espacial, né? Isso, ele fica surpreso, entra e toma assim fica meio estranho, achando uma coisa meio... Imagina, gente, 1945, né? E aí ele faz essa viagem, 40 minutos daqui para os Bosques das Águas, de onde eles estavam, no Ministério do Auxílio, para o Bosque das Águas. E lá chegando, ele ficou encantado. Ali era um reservatório realmente de água, né? E ali ficava, realmente tinha um rio azul, onde os enamorados, né, ficavam ali conversando e se comprometendo para reencarnar e cumprir com aquela tarefa de união, de unificação. Achei belíssimo isso. Mas o mais importante é o que a água faz, gente. Nós sabemos, analisando para a gente, né, para nossas vidas, a água, nós sabemos que o planeta Terra tem 3/4, né, de água, não é isso, gente? E 2/3 o indivíduo, o próprio organismo. Então, nós somos mais águas do que... Não se fala, né, outra coisa. Então, a água, ela massageia, ela limpa, ela absorve, ela emite fluidos. Então, a água lá, ele mostrando o abastecimento não só do alimento, mas também da água, que os alimentos no mundo espiritual são todos sutis. E a água, nós sabemos que tem a questão da medicina, não é? A própria medicina espiritual, coloca-se ali as vibrações energéticas na água, e você sabe que aquela água fluidificada serve de medicação para todos nós. Se nós emitimos uma prece, aquela água serve de medicação. A água também, em todos os sentidos, para lavar os alimentos, para realmente você fazer a sua higiene pessoal. E, acima de tudo, a água para o reabastecimento do lugar, do ambiente. Observa, gente, a diferença daquela colônia espiritual tão evoluída, com aquele abastecimento, com a água, que é um índice de alimentação altíssima, no valor altíssimo espiritual. A diferença das zonas umbralinas, de onde ele estava, porque ele não prestou atenção com relação à sua vibração, porque é o próximo, né? Daqui a pouco a gente chega das zonas umbralinas, mas antes disso, desse Bosque das Águas, que ele é fantástico com relação a nós analisarmos o ponto primordial, que é não deixar de tomar água, porque a água, ela é uma fonte divina, não só para os nossos órgãos, o corpo físico, mas também para o nosso corpo mental. A mente, ela é imbuída realmente de todo um contexto fluídico que essa água nos traz. E aí, antes das zonas umbralinas, né, que é o forte nosso na noite de hoje, nós vamos buscar as notícias do plano. O que é que fala nesse capítulo 11? As notícias do plano. Fala justamente nos planos espirituais superiores, que tem a alvorada nova, que dão assistência imensa, né? Tanto é que esses espíritos que vieram ajudar com relação a esse abastecimento inovado, com certeza vieram também desses planos mais superiores. E fala também dos planos mais inferiores que existem abaixo do nosso lar. Nós sabemos que, além das zonas umbralinas, tem as zonas abissais, que ficam muito abaixo. Então, temos que buscar manter o nosso campo mental mais evoluído para não nos deixarmos levar por esses ambientes tão perniciosos que são essas zonas mais inferiores. E aqui fala também das outras colônias espirituais, além da Alvorada Nova. Essas colônias, elas estão no mesmo nível, né, do nosso lar, tem muitas do mesmo nível, tem muitas que ainda cultuam esses alimentos mais grosseiros, esses alimentos mais pesados, porque as pessoas ainda, os espíritos ainda estão muito ligados ainda ao plano material, e estão fazendo
um trabalho de renovação, isso é natural. Então, quanto mais você se desmaterializar no mundo material, aqui no planeta Terra, melhor para nós, menos sofrimento nós vamos ter. Porque aí, nessas notícias que nós temos de outros planos, nós vamos verificar que muitos espíritos eles só chegam lá, o grau de evolução é tão grande, quando faz uma aprendizagem. A evolução não dá saltos. A evolução ela é gradativa. Observe que todos os ministérios, meus irmãos, eles precisam de nós passarmos, quando nós chegarmos em alguma colônia, precisamos de aprender. O Ministério do Auxílio, ele ajuda o Ministério de Regeneração, porque são espíritos mais grosseiros, mais endividados, que estão ali. E aí vai também para o Ministério de Esclarecimento, o Ministério de Comunicação. E ao passar por todas essas experiências, a maioria das pessoas, elas reencarnam. Elas precisam reencarnar porque estão no processo da erraticidade. Então, nós estamos entre uma encarnação e outra, nesse aprendizado que é fundamental nas colônias espirituais. E essa aprendizagem também há evolução, porque nós também trabalhamos. São os bônus horas que aqui fala nesse capítulo. Os bônus horas, justamente, são as horas de trabalho que nós vamos também comentar sobre uma senhora que foi falar no último capítulo com Clarencio. No entanto, existem também espíritos que eles se evoluem, né, mais rápido. E existe um ministério, né, chamado Ministério, deixa eu ver, que é o de esclarecimento, não, de elevação. O Ministério da Elevação, que muitos poucos espíritos atingem, mas conseguem pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio desprendimento, e muito menos ainda no último ministério, que é o Ministério da União Divina. Por quê, gente? Por conta dessa dificuldade que nós temos. Nós, assim, pensamos, meu Deus, eu vou me desprender agora, nesse momento, de um sentimento de inferioridade que eu tenho. A gente consegue, gente, de uma hora para outra. É muito difícil. Um sentimento, uma emoção de uma mágoa, de uma hora para outra não dá. Você pode fazer até um exercício de meditação todos os dias, mas é gradativo. Esse sentimento que permeia o nosso interior, ele tem que ser trabalhado diariamente. Então, não é assim. A evolução é gradativa. Mas existem também espíritos que galgam as esferas mais superiores e até partem para outras colônias, que são colônias de estudos, colônias específicas de algum trabalho, de algum estudo mais profundo. E não são transitórias, né? Não são colônias transitórias como o nosso lar. E aí o outro capítulo... Será que está na hora? Estou preocupada com a hora, gente. Não é, mas é que a gente... justamente as zonas umbralinas. É que antes da irmã Edna entrar nesse capítulo, a gente vai fechar. A gente vai ter que fechar para poder deixar a live salva, porque nós vamos disponibilizar em outros canais, então a gente vai ter que fazer isso toda vez. E aí, para ela ter tempo para explicar para a gente essas últimas partes aí, com bastante calma, porque o estudo está maravilhoso. Eu vou fechar aqui, então. A gente vai abrir daqui a pouquinho já, pessoal. Beijo.